Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas. Hoje, dia 12 de novembro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o capítulo 110, intitulado Vigiemos e Oremos, que tem por epígrafe: Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates, dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência que sorrir sob os narcóticos da queda. Vamos fazer a nossa oração inicial. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos, benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós, neste momento em que nos reunimos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos as verdades divinas trazidas por Ti mesmo. Eis que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que nós possamos estar aqui neste momento sintonizados contigo, com os Teus emissários, os Teus trabalhadores, os nossos amigos e benfeitores espirituais, que tanto nos têm ajudado, Senhor. E que todos nós, antecipadamente gratos, saibamos valorizar mais esta bênção, mais esta oportunidade. E por isso pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, esse capítulo que nós lemos como abertura, como leitura preparatória, Vigiemos e Oremos, capítulo 110 do livro Fonte Viva.
como sempre, não haveria de ser diferente. Capítulo maravilhoso. Que texto, né, de Emmanuel sobre... É uma explicação que nós, na nossa condição de espíritos habitantes de planeta, de mundo, de provas e expiações, espíritos cheios de imperfeições, de inferioridades, de defeitos, de pecados, de sentimentos ruins ainda, não podemos pretender ou achar que estaremos isentos, né, inatingíveis, ou mesmo não poderemos nem ser alvo, porque a tentação vem e muitas vezes nos atinge, mas nós muitas vezes podemos achar, se já estamos caminhando, nos esforçando no sentido de nos melhorar, nós podemos achar numa determinada fase que nós estamos imunes, digamos assim, né, a elas, né, a essas tentações. Só que isso é um equívoco, porque o espírito habitante de mundo de provas e expiações está aqui porque ele está compatível com esse nível, salvo algumas exceções, é claro, de grandes missionários, espíritos que já não pertencem mais à Terra, que estão aqui ainda por misericórdia, por amor, por caridade, por querer o bem para todos nós e nos ajudarem para que nós recebamos dessas fontes, que são esses missionários de Jesus, que vêm em todos os aspectos da vida, na religião, na ciência, na filosofia, na arte, na literatura, né? São enviados para nos ajudarem, para nos esclarecerem, para abrirem os nossos olhos, as nossas mentes, embora Jesus já tenha feito tudo isso. Mas, com a nossa pequenez, com a nossa incapacidade de compreensão, muitas vezes nós precisamos de outros que são emissários de Jesus, são trabalhadores do Cristo, para nos ajudarem, né, a entender a mensagem do próprio Cristo. Como o próprio Allan Kardec, por exemplo, né, que veio também com essa missão. Então, Emmanuel está aqui a nos explicar. Todos nós estamos sujeitos a essas vicissitudes, né? Quando se fala nessa palavra, vicissitude, as vicissitudes da terra, as vicissitudes do mundo de provas e expiações, o que é isso? São esses percalços, essas tentações, esses testes, esses sofrimentos, essas dores pelas quais nós passamos condizentes com a nossa necessidade, com o nosso débito. A necessidade não é só para testar, não, é para necessidade de nós nos reajustarmos com a lei de Deus, com a lei divina, com a lei de justiça. Então, está de acordo. Todos nós seremos tentados num ou noutro momento das nossas vidas. Agora, Emmanuel está aqui a explicar, né, que se nós nos lembrarmos, ao menos, do ensinamento do nosso Mestre Jesus, vigiando e orando, como ele termina o texto, para não sucumbirmos. Porque Jesus, meus irmãos, na oração que ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso, ele disse, né, para nós orarmos a Deus, aos espíritos superiores, a Ele próprio, né, não nos deixe cair em tentação. A tentação vem, mas nós temos que pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos santos, aos anjos, que nos deem força, vigilância. Vigilância é sinônimo de quê? Atenção. E oração. Oração é o quê? Estabelecer sintonia com o bem, com os bons espíritos, com os anjos, com os santos, com o próprio Cristo, com o próprio Pai Celestial. Na medida, isso é uma receita infalível? Se nós fizermos isso, nós não cairemos em tentação? Não. Algumas vezes nós cairemos, mesmo assim, por causa da nossa inferioridade. Mas, quando nós estamos nesse caminho, nesse processo, atentos, vigilantes,
em sintonia, orando, lógico, é muito mais difícil, é muito menos provável que nós caiamos. Até porque os bons espíritos, os santos, os anjos, o próprio Cristo e Deus não querem ver o fracasso de nós outros. Pelo contrário, eles querem o nosso êxito, a nossa felicidade, o nosso bem maior. Então eles nos ajudam. Agora nós temos que fazer a nossa parte. Se nós somos desleixados, né, despreocupados, desatentos, como que a gente vai querer que os bons espíritos, que os santos anjos, o próprio Cristo e Deus façam algo por nós, ou façam a parte deles, porque eles sempre fazem, mas nós não fazemos a nossa e não estabelecemos com isso essa sintonia. Muitas vezes a ajuda está na nossa frente. O impedimento para que nós caiamos em tentação está perto, está próximo. Nós não percebemos a ajuda, o sinal. Por quê? Porque não estamos atentos. Não estamos em sintonia, não estamos em oração. Não estamos vigiando. Então a ajuda sempre vem do alto. Agora, depende de nós querermos receber essa ajuda, né? Estarmos em condições de recebê-la. Então é isso que Emmanuel está dizendo, né? Se lembrarmos-nos, né? Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência. É difícil. O espírito que resiste às tentações não sofrerá mais nada, vai ter uma vida, né, de sombra e água fresca, só coisa boa, maravilhosa, facilidade? Não. Nesse mundo de provas e expiações, nesse nível, nós teremos muitas dificuldades condizentes com o nosso estado, com o nosso estágio evolutivo, com a nossa necessidade, com o nosso merecimento. Agora, é melhor, diz Emmanuel, chorar sob os aguilhões da resistência, porque aí é aquilo, né? É o motorista que está descendo uma ladeira e, né? Eu não sou muito entendido aí de carros, né? De física, mas se a gente coloca o carro no ponto morto lá, né? Na chamada banguela, e deixa o carro descer ladeira abaixo, depois, para a gente tentar controlar esse veículo, né? Quem faz mountain bike aí também, né? Que gosta de trilhas, se soltar a bicicleta e não controlá-la com freio, né? Ou o carro com um freio motor, né? Com uma marcha, para segurar, nós deixar que o carro, a bicicleta, desça a ladeira abaixo, depois, na hora de tentar recobrar o controle, né, de frenar esse veículo, seja ele um carro, uma bicicleta, né, fica mais difícil. Então é isso, né, nós temos que usar esses mecanismos de freio, de frenagem na nossa vida. Porque se a gente descer ladeira abaixo, se entregar, né, depois para retomar o controle disso, aí que é o que Emmanuel está falando aqui, mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência, da frenagem, do controle, da atenção, da vigilância, do que sorrir sobre os narcóticos. Narcótico é entorpecente, meus irmãos. É droga. É algo que faz com que nós achemos que estamos muito bem, com uma sensação de alegria, euforia, felicidade, mas que na verdade é tudo falso, mentiroso. E depois que acaba o efeito, o que acontece? É pior do que antes de nós usarmos, né, a substância, seja ela uma droga mesmo, né, uma substância entorpecente, né, essas drogas todas ilícitas, ou mesmo drogas lícitas, né, ou álcool, ou qualquer outra coisa, né, que nos cause essa euforia. Né? Depois, quando nós caímos em nós mesmos, passa o efeito daquela euforia, nós ficamos piores do que antes. É verdade ou não é? Né? Então, é isso que Emmanuel está dizendo aqui. Mais vale chorar
sob os aguilhões da resistência. É andar a cavalo segurando as rédeas. Porque se soltar, o cavalo sai desembestado muitas vezes, né? Do que sorrir sob os narcóticos da queda. Então, as consequências, né, o agravamento, muitas vezes acontece numa encarnação nossa. Nós vimos com um determinado planejamento para pagar, né, quitar determinados débitos, que não dá para pagar tudo de uma vez só, é impossível. Daí a parábola do credor incompassivo, né, que foi perdoado pela misericórdia do Senhor, mas saindo viu alguém que devia uma pequena quantia para ele. Embora a quantia que ele devesse ao Senhor fosse impagável, na verdade, né? Só que ele, com a sua avareza, com a sua ambição, com a sua indiferença, com a sua crueldade, quis, né, e segurou no pescoço daquele devedor que devia uma quantia pequena a ele, ínfima, dizendo que o levaria à prisão, né, que venderia, né, os seus bens, os seus filhos, a sua família, para que pagasse a ele até o último, né, centavo. E aí, quando viram aquilo, quer dizer, a situação dele perante o Senhor, que havia sido perdoada, né, mas ele tinha aquele débito, né, como diz Emmanuel também, perdoados, mas não limpos. Perdoados, mas não limpos. Então o Senhor perdoou, mas todo mundo sabia daquela dívida, né, que ele havia contraído com o Senhor. E aí, quando souberam e foram levar o caso ao Senhor, e aí ele disse, então, agora então não haverá mais, né, misericórdia. Tu ficarás, né, preso, né, até pagares, né, o último ceitil. Então, quer dizer, muitas vezes a espiritualidade é o que eu acabei de falar, ela nos ajuda. Ela promove muitas coisas boas nas nossas vidas. Só que a gente não faz por merecer, não corresponde, digamos assim. Às vezes a espiritualidade é tão boa conosco que mesmo nós não merecemos, os bons espíritos intercedem por nós, meus irmãos. No plano espiritual existem advogados. Maria Santíssima é a maior de todas as advogadas em nosso favor, no plano espiritual. Ela intercede por nós. E todos os bons espíritos. Então, às vezes, eles pedem, não, vamos dar mais uma chance, né, para Rafael. Ele fez uma besteira aqui, mas eu vou avalizar. Olha só, hein? É aquele amigo nosso que avaliza o nosso contrato de locação. Então, avaliza. E a gente, infelizmente, né, na hora ali fica emocionado, né, com a atitude daquele amigo e tal, mas depois esquece e faz besteira de novo. E aí, né, é como muitas vezes um promotor de justiça que está já na terceira ação criminal contra um determinado sujeito, fala assim, puxa vida, a gente já facilitou para você 2 vezes, meu amigo. Você está de novo aqui, agora, infelizmente, a gente não vai poder mais, né, fazer a transação penal, né, não vai poder aliviar, né, comutar a pena. Então, por quê? Porque a gente vai ser reincidente, né, nos delitos espirituais, nos delitos de ordem transcendental e não apenas, né, no nosso aspecto aqui de cidadãos do mundo físico, material, né? E aí, que curioso, né? Semana passada nós falamos sobre tentações e concupiscências. E aí, eu costumo, quando eu vou preparar as nossas pregações aqui, abrir ao acaso um livro qualquer, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, seja um livro de Vinícius, por exemplo, né? Ou um livro de Emmanuel, o próprio livro dos Espíritos, alguma questão, e
Quando eu fui preparar a pregação de hoje, abri de novo o livro de Vinícius, que nós usamos na última pregação, Em Torno do Mestre. E caiu um outro capítulo, que não aquele que nós lemos na pregação passada, mas sobre o mesmo assunto. Eu falei, bom, como eu já preguei sobre isso, eu vou pegar um outro livro então e vou abrir ao acaso também. Peguei esse livro maravilhoso do professor Humberto Vasconcelos, O Silêncio Foi Quebrado, abri ao acaso. Qual capítulo caiu, meus irmãos? Vigiai e orai. Então, eu entendi que era para nós darmos continuidade ao assunto. E por que nós lemos esse capítulo de Emmanuel, do livro Fonte Viva, como leitura preparatória? Porque o professor Humberto Vasconcelos, nesse capítulo do livro dele, Vigiai e Orai, ele comenta esse capítulo de Emmanuel, que nós acabamos de ler. Então, seguindo, né, a orientação da espiritualidade, vamos ver o que o professor Humberto fala sobre esse assunto, vigiar e orar, com base no texto que nós acabamos de ler de Emmanuel, do livro Fonte Viva. Vigiai e orai. Ele usa como epígrafe: sabendo-nos filhos de um mesmo Pai, reconhecemo-nos irmãos e passaremos a descobrir um sentido de corresponsabilidade em relação ao outro. Profundo isso, hein? Isso foi publicado no Jornal Espírita de Pernambuco de janeiro do ano 2000 e é do próprio professor Humberto Vasconcelos. A recomendação de Jesus em torno da vigilância e da oração tem suscitado os mais belos comentários e desdobramentos entre os cronistas do Evangelho. Ela constitui uma das preocupações básicas da doutrina espírita, atenta ao fato de que somos o que pensamos e recebemos influências de acordo com a sintonia, olha aí, que nos situa em faixas de nossa escolha. Olha a questão da sintonia, meus irmãos. André Luiz, diz o professor Humberto Vasconcelos, comenta que a cada assembleia material corresponde uma assembleia espiritual semelhante e que no campo das influências obsessivas, nós inclusive falamos sobre isso na última pregação, no campo das influências obsessivas, nenhuma dominação se efetua sem o consentimento do obsidiado, da mesma forma como nenhum obsessor impõe defeitos que a pessoa não possua. Olha que importante, hein? Na verdade, diz o professor Humberto Vasconcelos, quando não haja débitos do passado que determinam dolorosos ajustes de contas, o obsessor investe no ponto frágil de nossa personalidade. O orgulho, o egoísmo, a vaidade delirante, a incapacidade de domar os impulsos primitivos que infelicita a maioria de nós. Então, é necessário que cultivemos as boas ações, as boas palavras, os bons pensamentos, que faxinemos nossa mente, dela procurando varrer tudo quanto possa envenenar a alma. Vigiai e orai. Comentando a recomendação da vigilância e da oração, Emmanuel, no livro Fonte Viva, sentencia: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Ele repetiu, transcreveu a frase que está no capítulo que nós lemos. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. É a área dos conflitos da consciência fustigada pela culpa
ou estigmatizada pelo erro. As tentações não vêm de fora, diz o professor Humberto Vasconcelos. Elas são endógenas, isto é, vêm de dentro. Sendo por isso perfeitamente justificável reconhecermos que nossos principais adversários estão instalados no interior de nós mesmos, sinais de nossa alma adoentada. Precisamos impor-nos o antídoto da disciplina, da autoeducação, garimpando as pérolas dos bons ensinamentos e as ideias superiores, evitando concessões demasiadas à mediocridade, ao mau gosto, à indiferença. Então, meus irmãos, impor-nos o antídoto da disciplina, vigilância, como nós falamos no início, é atenção, é estar alerta. Como que a gente vai ser vigilante? Como que a gente vai estar atento, alerta, sem disciplina? Então, o que nós vemos hoje no mundo, né, uma quantidade de pessoas avessa à ordem, à disciplina, né, espíritos rebeldes, insubmissos. Isso é contrário à exortação que Jesus veio nos trazer. Vigiai e orai, andai com disciplina, com atenção, com ordem. Nossa, não pode nem falar essa palavra que, né, tem gente que arrepia dos pés à cabeça. Ordem, disciplina, que isso, que coisa retrógrada. Nós estamos no ano 2022, por isso mesmo, né, nesse período de transição planetária, mais do que nunca. Né? Mas há os que são avessos a isso. É a individualidade de cada um, é o livre-arbítrio. Nós temos que respeitar, sim, mas não necessariamente concordar. Nem muito menos incentivar, bater palma. Né? Então, precisamos, diz o professor Humberto Vasconcelos, impor-nos o antídoto da disciplina, da autoeducação, garimpando as pérolas dos bons ensinamentos e as ideias superiores, evitando concessões demasiadas à mediocridade, ao mau gosto, à indiferença. Então a gente vê hoje um mau gosto, não sei nem se a gente pode dizer qualidade baixa, porque não tem nem qualidade. A arte, né, o que a gente tem visto por aí, nem arte é, na verdade, mas enfim, né? Hoje se confunde liberdade de expressão muitas vezes com arte, né? E isso, na verdade, é um desserviço, é um ultraje a essa categoria, né? Que é uma forma de expressão, sim, da individualidade, né? Da personalidade humana, mas que tem, inclusive, por objetivo nos ligar a Deus. A arte existe para nos ligar a Deus. É uma forma de nós expressarmos a nossa sintonia com o alto, com a divindade. E a gente vê algo sendo chamado de arte que, na verdade, em vez de nos ligar a Deus, nos liga ao demônio, né? Às trevas. Então, isso é arte? Bom, cada um sabe de si, né? Gosto não se discute, né? Já dizia o provérbio popular. Mas, enfim, quem estuda um pouco de arte, né, sabe que a arte tem essa função, né, de nos elevar, de nos sublimar, de tirar a nossa mente, a nossa ocupação mental, o nosso pensamento, desse terra a terra, elevar-nos, né, a música erudita, né, a música boa, né, é uma literatura boa, né, ou até como chama-se, né, a sétima arte, né, o cinema. Então, são a pintura, né, as artes plásticas, o teatro, né, a encenação, a dança,
Então, tudo isso é para nos elevar e não para nos rebaixar. Mas, enfim, né? Cada um sabe de si. Diz o professor Humberto ainda: a encarnação, nós o sabemos pelo excelente conteúdo da resposta à questão 132 de O Livro dos Espíritos. A encarnação tem por objetivo a perfeição. Nada mais, nada menos. Isto quer dizer que estamos aqui para o grande trabalho de aprimoramento de nossa moralidade, devendo, para tanto, procurar o cultivo dos bens imperecíveis, aqueles que, na linguagem do Evangelho, o próprio Cristo nos disse isso: a ferrugem não consome, a traça não rói e o ladrão não rouba. Emmanuel, diz o professor Humberto, na página citada, chega a enumerar essas conquistas da alma, classificando-as em individuais e coletivas. Olha que interessante. Entre as primeiras, conquistas individuais, acentua que podemos exercitar o bom ânimo, a paciência, a fé e a humildade. Então, essas são conquistas, são virtudes individuais: paciência, fé, humildade e bom ânimo. Primoroso o comentário do Espírito, diz o professor Humberto Vasconcelos. E assim é. O bom ânimo, tão necessário a que preservemos a energia construtiva, é tarefa eminentemente individual. Não decorre de nosso convívio, nem é produto de influências de terceiros sobre nós. Trata-se de virtude de elaboração pessoal, que corresponde àquele consentimento, que é o ato da vontade da pessoa. Olha aí que interessante. Nós temos que consentir, ou seja, querer. Né? Pasteur tem uma tríade. Vontade, está lá no livro do professor Clóvis Tavares, né? De Jesus para os que sofrem. Tríade de Pasteur: vontade, trabalho, paciência. Então, primeiro a gente tem que querer. Não adianta, eu quero, mas você está fazendo o quê? Não estou fazendo nada, né? Mas eu quero. Não, o querer significa tomar atitude. Por isso, a próxima, né, a sequência é trabalho, né? Vontade, trabalho, realizar. Primeiro a gente tem que querer, pensar, projetar, fazer e ter paciência, que o resultado virá. É o que o professor Clóvis diz. Então, trata-se de uma virtude de elaboração pessoal que corresponde àquele consentimento, que é o ato de vontade da pessoa. Diante dos embates da vida, decidamos guardar o bom ânimo, ou nos perderemos na teia constrangedora do desânimo. Desânimo, né, que pode se traduzir também numa forma mais acentuada como depressão, né, que tem graçado entre nós, infelizmente, né, é algo realmente preocupante. Né? Então, como que a gente combate isso? Com essa vontade, com essa perseverança, com esse bom ânimo. Da mesma forma, diz o professor Humberto, é a paciência. É produto de elaboração íntima. É o trabalho da resignação e da obediência. Está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. Então, diante das dificuldades da vida, das provas, das vicissitudes, nós temos que ter obediência e resignação. Consentimento da razão, consentimento do coração.
Isso se traduz em quê? Segundo está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. No bem sofrer. O capítulo é o bem e o mal sofrer. Né? Quer dizer, o item, né? O trecho do capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O bem e o mal sofrer. Quando a gente sofre bem, com o consentimento da razão, obediência, com o consentimento do coração, resignação, a gente passa mais fácil por aquilo. Agora, se a gente fica murmurando, blasfemando contra Deus, achando que a gente não tem nada a ver com aquilo, que a gente é vítima da sociedade, que a gente é vítima dos outros e tal, eu não sou culpado disso, Deus esqueceu de mim, ou então Deus me escolheu para sofrer, por que Deus me escolheu para passar por isso aqui na Terra? A gente fala muita besteira, meus irmãos. Isso faz com que nós passemos por essas situações de forma mais fácil ou mais difícil? Não é mesmo? Sem resignação, sem obediência, sem consentimento do coração, sem consentimento da razão, a gente sofre mal. Agora, quer sofrer bem? Resigne-se. Obedeça. São as circunstâncias. Mas quem impôs isso? Nós mesmos. O plano reencarnatório que vem para nós não é fruto do acaso, não. Eu vou escolher agora essa encarnação aqui para Rafael, que ele vai passar uns perrengues lá, mas não tinha outra pessoa para passar, vamos escolher. Não existe isso, meus irmãos. A gente está passando aqui tudo que a gente tem que passar. Provas, expiações. Então, sabendo que não existem injustiças, não existe acaso, fica, em tese, mais fácil. Agora, a gente tem que diminuir o nosso orgulho, a nossa vaidade. A gente tem que aumentar a nossa humildade, a nossa paciência, né? O nosso bom ânimo. Então, é isso tudo que Emmanuel e o professor Humberto Vasconcelos estão a nos ensinar. É produto de elaboração íntima. É o trabalho da resignação e da obediência. A paciência, né? Independe de terceiros. A pessoa não é paciente ou impaciente em virtude das circunstâncias em que se desenvolve sua vida. Embora nós falemos, né? Vira e mexe, né? Fulano é um teste de paciência para mim. E é mesmo. Mas não é por causa desse fulano que eu vou perder a paciência ou ganhar. Aquilo ali é uma ferramenta, aquela circunstância, né? É uma ferramenta boa para nós desenvolvermos, conquistarmos a paciência. Então, nós não podemos blasfemar ou odiar aquela pessoa, porque ela vai ser muito boa para nós. Ué, como assim, Rafael? Pois se ela está me tirando do sério? Porque quando a gente conseguir não ser tirado do sério mais, que beleza, né? Então, graças a essa pessoa, Jesus não falou, perdoai 70 vezes, 7 vezes? A paciência também está ligada ao perdão, né? E nós vamos ver aqui, o próprio professor Humberto fala sobre isso, né? A atitude que adotamos não constitui uma herança de família. O sujeito é paciente, né? O cara é paciente igual ao pai. Não existe isso. Lógico, nós sabemos que os espíritos afins se reúnem em grupos familiares, muitas vezes. Mas características, né, de personalidade, virtudes ou defeitos, não se herdam. Não transmite-se de pai para filho, de mãe para filho, nada disso. São afinidades, né? A atitude que adotamos não constitui uma herança de família e não tem relação necessária com achaques do nosso organismo. Ao contrário, posições mentais de intolerância, que tem gente que fala, eu tenho um corpo muito colérico, né? Então por isso que eu sou impaciente. Não é isso. Quer dizer, o corpo está dominando o espírito? O corpo domina o espírito? Ou é o contrário? Não é? O espírito que domina o corpo.
Ao contrário, diz o professor Humberto Vasconcelos, as posições mentais de intolerância costumam produzir as lesões que acabam comprometendo o veículo físico, que nos foi concedido pelo Pai. Quem não se sente mal quando fica nervoso, né? Às vezes sobe a pressão sanguínea, né, arterial, às vezes sobe a glicose, quem é diabético, né? Fica com a boca seca, treme, fica com a vista embaçada, enfim, né? É um desequilíbrio. Por que isso acontece? Porque isso fere, isso viola a nossa essência, a nossa natureza, que é divina, nossa essência divina. Então, toda vez que a gente vai de encontro a essa essência divina nossa, a gente faz mal a gente mesmo. Né? Nós fazemos mal a nós mesmos. Por isso que a gente fica mal, desequilibrado, com a pressão arterial alta, com a glicose alta, quando fica nervoso. Né? Então, aí o professor Humberto fala que convoquemos a razão. Olha que maravilha. Convoquemos a razão. O chamado fato consumado, que muitas vezes expõe as nossas fragilidades, exige que convoquemos nossa capacidade de racionalizar. É difícil? É difícil. Mas nós estamos aqui para isso, meus irmãos. Não adianta dizer, é muito difícil, não vou tentar, não vou fazer, não vou conseguir. Aí não consegue mesmo, não avança, não evolui, não cresce. Né? Se todo estudante achar que chegar no ensino médio é algo muito difícil, muito impossível, então por isso ele vai desistir desde já no ensino fundamental, ele nunca vai ter, né, o grau, né, de, concluiu o ensino fundamental, concluiu o ensino médio. Se ele não quiser fazer uma faculdade, ele, né, vai abrir mão desse título, desse grau. Se ele não quiser fazer um mestrado, um doutorado. Mas se ele se esforçar, se ele estudar, né, com vontade, com perseverança, num momento, quem é concurseiro também, né, que faz provas aí para concursos públicos, cargos públicos, né, para ser um servidor público, muitas vezes não passa de primeira. Aí desiste. Né? Nós também, advogados, né, temos a prova da OAB. Quem não passa de primeira? Então desiste, então não vai ser mais advogado, você desistiu de ser servidor público, né? De ser um serventuário da justiça, um professor de uma instituição pública, um juiz, um promotor, um defensor, né? Um assistente social concursado, um médico concursado, um dentista, um psicólogo, enfim, a profissão que seja. Perdeu a primeira vez que fez, acabou, desistiu de ser aquele profissional, aquele servidor. Então, quer dizer, a gente tem que convocar a razão. Qual ponto que eu, né, vacilei, né? Qual ponto que eu não consegui responder da forma correta a prova? Né? Qual assunto, qual matéria, qual questão? Então, estuda mais, faz novamente a prova, a próxima prova, o próximo concurso. Uma hora vai passar. Então, convoquemos a razão. O chamado fato consumado, que muitas vezes expõe as nossas fragilidades, exige que convoquemos nossa capacidade de racionalizar. Nós somos seres inteligentes, meus irmãos. Nós não podemos agir como seres desprovidos de inteligência, irracionais. A fé, diz o professor Humberto Vasconcelos, é outro ponto de elaboração individual, que se beneficia com o uso da razão. Olha aí, pedirmos ao Pai que nos acentue a fé é manifestarmos ausência de fé. Esse pedido muito se assemelha à atitude dos velhos fariseus, que requisitavam de Jesus um sinal dos céus, como condição para que nele pudessem acreditar. É sempre assim. A ausência de fé com respaldo na razão faz de todos nós verdadeiras crianças espirituais. E isto se reflete na qualidade de nossas petições ao Pai. Pedir sinal dos céus que impressione nossos sentidos materiais
será muito menos que pedir ao Pai que amplie nossa capacidade de ver os inúmeros sinais de sua presença constante em nossa vida. O cego Bartimeu, meus irmãos. Que passagem maravilhosa, né? Se tu quiseres, né? Ou melhor, que queres que eu faça? Né? Jesus perguntou a ele. E ele respondeu, Senhor, que eu veja. Só que esse que eu veja teve uma dimensão muito maior do que passar a ver com os olhos físicos. Nós temos que pedir que nós vejamos com os olhos espirituais, meus irmãos. E isso é o quê? É para eu me tornar médium, né? Vidente? Não é nada disso. Ver com os olhos espirituais. Ver outro sentido muito maior para as nossas vidas, para as nossas questões corriqueiras, para essas tentações que acontecem, para esses testes, para essas provas, para essas expiações. Que eu veja, Senhor, que eu veja. A fé se consolidará em nós, na medida em que ampliarmos nossa capacidade de ver e de ouvir, bem da forma como recomendava o Mestre Jesus, que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, como disse Jesus, né? A humildade é a quarta aquisição pessoal. Não depende de terceiros. Também é produto de elaboração íntima. Decorre do trabalho diário de convencimento de nós mesmos e de uma nova visão de mundo que podemos cultivar a partir da filosofia belíssima transmitida por Jesus. O silêncio, a modéstia, a mansidão. Exercitemos esses comportamentos cristãos e a humildade brotará. Olha que maravilha. Silêncio, modéstia, mansidão. E o silêncio e a humildade brotará. Ao lado dessas virtudes de elaboração pessoal, a encarnação nos coloca diante daquelas que podemos auferir pela convivência. A primeira é a boa vontade. A boa vontade é a senhora que nos comunica com o outro. Ou melhor, perdão, é a senha. Senhora não é a senha. A boa vontade é a senha que nos comunica com o outro. Sem ela, estaremos isolados no mundo, cultivando a ideia falsa de que o mundo existe por causa de nós. E todas as coisas estão postas para o nosso proveito pessoal. A boa vontade começa a quebrar a resistência que impede a verdadeira compreensão. Então, olha como que tudo está interligado, né? É virtude, digamos, coletiva, porque cultivada exatamente na convivência com terceiros. Na rotina dos nossos dias, entreguemo-nos ao exercício da aquisição da boa vontade. O primeiro discurso do Mestre, ainda na manjedoura. Que maravilha, hein? No rol das virtudes coletivas, encontra-se também o perdão. Para produzirmos essa virtude excelsa em nossos espíritos, é indispensável o convívio e quase sempre o conflito. O mestre que não tinha o que provar, nem ele evitou os momentos difíceis que o levaram a oferecer o exemplo de perdão. Era, aliás, uma de suas preocupações, porque ele sabe quanto limita a alma a ausência de perdão e quanto impede de aurir os benefícios da espiritualidade superior. Jesus não falou? Quando fordes orar, se tiverdes algo contra um teu adversário, vai e reconcilia-te primeiro com ele. Então, para a gente estar em sintonia, para a gente estar em condição, inclusive, de receber a ajuda, né, a bênção, a graça, a providência divina, se a gente tem coisas ruins, se a gente tem ódio, se a gente tem mágoa,
tem uma passagem, meus irmãos, né, um fato que aconteceu com Chico Xavier. Todos devem conhecer, mas eu vou lembrar aqui, me ocorreu agora. Né? Chico tinha um cachorro que já estava doente, precisando de muitos cuidados, e ele, depois de chegar do trabalho, quando ele ainda estava, né, trabalhando, exercendo seu trabalho diário, né, de profissional, né, de cidadão, chegava tarde do trabalho, cansado, e ainda tinha que limpar a casa toda, né, cuidar daquele animalzinho. E a sua vizinha, condoída de Chico, da trabalheira toda que ele tinha, resolveu ajudá-lo a amenizar o seu trabalho em casa, né, com aquele animalzinho, e diminuir, né, ou aliviar de alguma forma o seu cansaço depois de um dia de trabalho. Resolveu envenenar o cachorro e dar fim à vida daquele animal. Chico, quando viu o seu animalzinho morto, chorou muito, ficou muito triste e acabou descobrindo que sua vizinha havia praticado, né, o assassinato, digamos assim, daquele animalzinho por pena de Chico, por querer que Chico tivesse menos trabalho, menos coisas com que se ocupar após chegar de um dia, né, exaustivo de trabalho. Só que Chico ficou com uma mágoa, uma tristeza, uma certa antipatia daquela senhora, daquela mulher, sua vizinha, que quis ajudá-lo, mas acabou, né, por ferir, né, o seu coração, porque ele tinha um amor por aquele animalzinho, por aquele cachorro, né? E Emmanuel, até certo ponto, até um determinado momento, não havia falado nada com Chico. Chico já era o médium que nós todos conhecemos, trabalhando, né, com obras, com livros, com cartas psicografadas de espíritos desencarnados, querendo, né, trazer algum esclarecimento, alguma consolação para os seus familiares, e aquilo estava atrapalhando, de certa forma, Chico. E aí Emmanuel, então, o advertiu. Ô Chico, você com essa mágoa no seu coração em relação à dona fulana, né, sua vizinha, você está atrapalhando o trabalho. Né? Você está impedindo muitas vezes que determinados espíritos se comuniquem, passem, né, as mensagens para você, porque essa mágoa tem uma mancha no seu coração, né, tem uma nuvem, né, como se fosse uma nuvem carregada, ameaçando uma tempestade, né, no coração de Chico. E aí Chico falou, mas o que eu posso fazer, mano? Eu estou chateado, eu estou triste, eu estou magoado sim com ela, porque ela matou meu cachorro, poxa. O que eu posso fazer? Aí, Emmanuel, descubra o que ela mais gostaria de receber, de ganhar, enfim, né? E proporcione isso a ela. Aí Chico primeiro, como é que eu vou presentear uma pessoa que matou meu cachorro? Faça isso, Chico. Emmanuel orientando Chico. E ele descobriu, né? Ficou sabendo que o sonho daquela senhora era ter uma máquina de costura. Porque ela era pobre, né? E gostava de costurar, tinha habilidade e gostaria, inclusive, de, né, passar a produzir peças para aumentar, né, a sua renda e se distrair, né, com... Enfim, Chico, com seu salário pequeno, comprou uma máquina de costura, a prestação a perder de vista, e deu de presente a essa mulher. Quando aconteceu que ela veio a Chico para agradecer, isso está narrado aí nos livros, né, nos anais aí das histórias de Chico Xavier, dos casos de Chico Xavier e tal. Conta-se que ela deu um abraço, mas tão vibrante, né, com tanta alegria, gratidão,
e desejando tudo de melhor a Chico por aquilo que ele havia feito por ela, que saiu uma luz do coração dessa mulher em direção ao coração de Chico e desfez aquela nuvem carregada, aquela mancha que estava no coração de Chico. E aí Emmanuel disse, agora, Chico, né, depois, lógico, né, imediatamente depois, agora você está novamente apto a voltar a trabalhar da forma que você trabalhava antes, na mediunidade. Porque saiu do seu coração essa mágoa. Então, meus irmãos, voltando aqui, né, ao que o professor Humberto diz, no rol das virtudes coletivas encontra-se também o perdão. Olha aí. Para produzirmos essa virtude excelsa em nossos espíritos é indispensável o convívio e quase sempre o conflito. O mestre que não tinha o que provar, nem ele evitou os momentos difíceis que o levaram a oferecer o exemplo de perdão. Era, aliás, uma de suas preocupações, porque ele sabe quanto limita a alma a ausência do perdão e quanto a impede de aurir os benefícios da espiritualidade superior. Perdoar sempre que necessário, ainda que 70 vezes 7, para cada ofensa. O perdão é mais do que o esquecimento das ofensas. É não ofender-se com o indivíduo, não ofender-se o indivíduo com o comportamento inadequado do companheiro de caminhada. Almas endividadas, se não aprendermos a perdoar a quem nos ofende, muito menos saberemos perdoar a nós próprios. E quanto é necessário o auto-perdão para prosseguirmos na luta. A fraternidade pura é outra virtude de elaboração coletiva. Isto é, que se desenvolve ao contato dos outros, corresponde a uma extensão de nosso próprio ser ou ao exercício da filiação sublime. Sabendo-nos filhos de um mesmo Pai, reconhecemos-nos irmãos e passaremos a descobrir um sentido de corresponsabilidade em relação ao outro. Por fim, o bem incessante aparece como a quarta virtude de aquisição coletiva. Quanto é importante a perfeita compreensão deste ensinamento? O bem incessante é a caridade, que não cansa, a compreensão que não se esgota, o perdão que se repete. O bem incessante é não cansar o homem de ser bom, quaisquer que sejam as circunstâncias que envolvam sua existência. Vigiai e orai. Quando compreendermos verdadeiramente o sentido dessa exortação de Jesus, estaremos vivendo num mundo bem melhor. Seja este o mundo a ser conquistado no novo século e no novo milênio que se avizinha, para não adiarmos esse momento, comecemos a construir esse admirável mundo novo, fazendo uma menção aqui, né, ao livro, né, de Aldous Huxley, nesses começos do ano 2000, porque o artigo foi escrito no ano 2000, mas permanece muito válido para nós em pleno ano 2022. Então, vigiai e orai. E aí, para terminar aqui a nossa reflexão, um outro texto de Emmanuel, agora do livro Vinha de Luz, também psicografado por Francisco Cândido Xavier. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Isso foi Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Marcos registra determinada fórmula de vigilância que revela a nossa necessidade de mobilizar todos os recursos de reflexão e análise. Olha a racionalização aí que o professor Humberto Vasconcelos falou. Muitas vezes referimos-nos ao orai e vigiai sem meditar-lhe a complexidade e a extensão. É indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto,
essa atitude não dispensa a visão com entendimento. Vou repetir, é indispensável guardar os caminhos. Imprescindível se torna movimentar possibilidades na esfera do bem. Entretanto, essa atitude não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por Marcos ao princípio da recomendação de Jesus é de valor inestimável a perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. Nós até citamos, a sentinela, o soldado que está de vigília, está vigiando o quartel, a torre. Discernir é a primeira preocupação da sentinela. O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos acontecimentos. Olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam ao centro da alma. Na casa sentimental, reúnem-se inteligências invisíveis que permutam impressões convosco, em silêncio. Detende-vos na apreciação do dia. Seus campos, constituídos de horas e minutos, são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Todo dia, meus irmãos, nós temos valiosas oportunidades e valiosos ensinamentos. E aí termina, olhai, refleti, ponderai. Depois disso, naturalmente, estareis prontos a vigiar e orar com proveito. Não precisa falar mais nada. Então, está aqui esclarecido, inclusive, como nós nos tornamos habilitados para vigiar e orar. Então, capítulo... Agora, acabei perdendo aqui. Enfim, acabei perdendo o capítulo aqui, mas que nós possamos reler com calma essa reflexão, porque nós precisamos mais do que nunca, meus irmãos, de vigilância e de oração. Então agradecemos a Deus, aos espíritos amigos e benfeitores, ao próprio Cristo, por estas lições maravilhosas, ao professor Humberto Vasconcelos, Emmanuel, e que nós tenhamos vontade, que nós tenhamos trabalho, que nós tenhamos paciência. E não percamos a nossa capacidade de analisar, de racionalizar, para discernir e assim estarmos aptos a vigiar e orar da forma correta. Então que Jesus nos abençoe a todos. Mais uma vez agradeço a atenção, a audiência, e que nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana de paz, de trabalho, de vigilância e oração. Uma boa noite a todos.